Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Em primeiro lugar, lembrando a vocês que o livro está à disposição. Eu sei que todos os dias eu falo, vai levar um tempo ainda até que esteja bem divulgado, bem gravado na mente das pessoas, né? A utilidade desse livro é um livro realmente que ficou muito bom e fácil, né? É um presente ótimo também, se caso você já tenha o seu, também pode presentear alguém. Vamos fazer a nossa parte aí, cada um fazendo a sua parte. Às vezes precisa tão pouco para espalhar o autoconhecimento, para espalhar o despertar, né? A consciência. Precisa tão pouquinho, né? E a gente quer fazer grandiosidades e não precisa, basta dar um livro de presente e está feita uma grande coisa. E também, mais uma vez, quero agradecer a todos os que têm colaborado com o canal e reforçar a importância disso, né, para manter o equipamento atualizado, para manter o som, né, com uma qualidade pelo menos boa, aceitável, e a iluminação, essas coisas todas, né? O celular aí está precisando já de um upgrade, como se diz, né? Tá precisando ser elevado, que ele está apresentando umas falhas estranhas aí. E o notebook também precisa de algumas coisas, então, mas eu quero principalmente agradecer a todos os que têm colaborado e ajudado, né, a manter esse trabalho do Projeto Ouroboro funcionando. Chegou uma pergunta interessantíssima até mim, né, que como a gente faz para manter a nossa mente quieta no meio de tanta confusão aí com coronavírus, com política e tudo, né? Então, gente, não é uma questão de coronavírus, não é o coronavírus que bagunça a nossa cabeça, isso é uma coisa muito recente. Em 2019 eram outras razões, em 2018 outras razões, 2017 outras razões. O que acontece é que o mundo tem perpetuado certos erros de interpretação e compete a nós agora buscarmos uma correção de rumo, uma correção de rota, principalmente a nova geração que vem vindo aí, que já está aí, né? Digamos aquelas pessoas dos seus 20 anos em diante, que já estão tomando conta das suas vidas, dos seus destinos, né? Tomando seus destinos nas suas mãos. Então, vamos dizer, para ficar melhor entendido, de 21 anos em diante, e compete a nós, que somos mais velhos do que isso, que chegamos antes, orientar essa nova geração naquilo que deve ser feito, nas mudanças que devem ser feitas para que nós tenhamos daqui a 100 anos, não importa, né, uma sociedade diferente, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais justa. E não adianta esperar isso, não adianta esperar da justiça, não adianta esperar dos juízes, não adianta esperar dos políticos, não adianta esperar dos sacerdotes, da classe sacerdotal de todas as religiões, não adianta esperar essa mudança de fora, ela não vai vir de fora, essa mudança só pode vir de dentro, ou seja, de mim, de você que está aí me ouvindo, assistindo. Cada um de nós tem que operar a mudança dentro de si. Essa é uma verdade fundamental. Ela não muda. As verdades não mudam. E quando essa nossa percepção errada do que é a vida, do que seja a vida, né? Quando a nossa maneira, a nossa interpretação errônea da vida desaparecer, o que vai sobrar é o real. Então as coisas vão se autoajustar. Não há necessidade de haver uma expectativa em torno do que vai ser, de como vai ser. Tudo que tem que ser feito é um ajuste no presente, um ajuste meu, um ajuste seu. Não é um ajuste da sociedade.
A sociedade não vai mudar a partir de uma crença, a partir de uma ideologia, a partir de uma nova ideia, a partir de um partido político. Chega a ser até infantil acreditar nisso. A partir da vinda, né, como se diz, de um retorno aí de Jesus ou outras religiões ao redor do mundo, né, que colocam os seus mestres, os seus avatares como sendo os salvadores da pátria, e isso não existe. A tão falada segunda vinda de Jesus, como já falei outras vezes, né, e não é a segunda vinda de Jesus, né, porque a personalidade de Jesus não existe mais. O que existe é o Cristo. Então, esse retorno do Cristo é interior, é de dentro de nós, né? É na nossa compreensão, finalmente, né? Depois desses milênios todos, a gente acaba compreendendo, os ensinamentos crísticos entram na nossa consciência. É só uma maneira de me fazer entender, porque se entram aí fica meio estranho, né? Porque, afinal, entra ou sai? Não existe entrar, não existe sair, tudo é figura de linguagem que a gente precisa usar na terceira dimensão para nos fazer compreender. No mundo das formas, né? No mundo das palavras, a gente precisa fazer uso das palavras e, infelizmente, as palavras nunca são suficientes para descrever a realidade. As palavras nunca são suficientes para descrever a verdade. Aquele conto, né, do mestre apontando para a lua. O tolo fica olhando para o dedo do mestre. Isso é a terceira dimensão. Isso é a realidade das palavras, isso é a realidade das formas onde nós vivemos. É o dedo do mestre. Mas a realidade é a lua. Alguns despertos, felizmente, já têm capacidade de olhar para a lua, de desviar o olhar do dedo do mestre, ou seja, da terceira dimensão, né, da dimensão das formas, das palavras e tal, e já consegue ter uma compreensão mais profunda do que vem a ser a verdade. E assim a gente vai tentando, né, contagiar uns aos outros. E com relação então à pergunta que me fizeram, como a gente se mantém distante, né, como a gente silencia a mente com toda essa confusão aí que acontece exteriormente. E tem uma coisa interessante que precisa ser levada em conta. A mente só ganha poder porque nós damos poder para ela. O que é? Que poder é esse? A nossa atenção. Porque a pergunta real deveria ser: por que eu dou tanta atenção para os meus pensamentos? Por que eu dou tanta atenção para as minhas emoções? Que são a minha mente, no caso, que formam, é o conjunto que forma a mente, né? As pessoas costumam associar mente com pensamento, né? Mas não é só isso, porque o pensamento não pode ser dissociado da emoção. O pensamento é o criador da emoção, ou a emoção é a criadora do pensamento. A verdade é que é uma roda, pensamento gera emoção, gera pensamento, gera emoção, e é uma roda sem fim até que, pela vontade superior, e aí é interessante porque aí entra algo como se fosse um terceiro fator, um fator que é a consciência, né? É a consciência, é o eu sou, é o eu superior que chega e diz, chega, e acaba rompendo com esse ciclo. Então, mas esse ciclo não tem fim enquanto você estiver dando atenção para ele. Aí de repente você diz, eu não quero mais. É um momento mágico na vida de uma pessoa quando ela consegue ter a presença de espírito, a presença de consciência, quando ela diz, chega, eu não quero mais. Infelizmente, do jeito que as coisas são, precisa chegar no extremo da dor, no extremo sofrimento, para que haja esse rompimento. Eu acho que pouquíssimas pessoas conseguem fazer esse rompimento de livre e espontânea vontade. Então sempre fica perguntando, mas como eu faço? E procura num livro, e procura no outro livro, e procura num youtuber, sei lá, e procura num canal, e no outro canal, e procura numa religião, e noutra religião, e procura numa escola espiritualista, e noutra escola espiritualista, procura no espiritismo, e procura, e procura, e procura, e não acha nunca. Por quê? Porque sempre esteve ali, dentro de si, ao seu alcance, o fator de rompimento,
que é a vontade, que é a vontade colocada a serviço desse desejo superior. Eu vou usar aqui pontualmente a palavra desejo, desse desejo superior, desse querer superior, que é justamente o rompimento. Então é a sua vontade que vai dizer: eu não quero mais dar atenção. Tem conta para pagar, o mundo é uma droga, a vida é uma droga, a política é uma droga, perdoe-me, né, as expressões, mas que elas não te levem para essa energia, né, para essa vibração baixa, porque é justamente isso que tem que acontecer. Eu disse tantas coisas agora aqui, é uma droga isso, droga aquilo outro, mas você não se deixa levar por aquilo que eu disse. Eu faço aqui o papel da sua mente. Não se deixe levar quando a mente diz: tem conta para pagar, sei lá, minha namorada ou meu namorado terminou comigo, qualquer coisa assim negativa que esteja acontecendo. Faça um exercício, né? Vamos falar em termos de exercício para encurtar a conversa. Faça um exercício: eu não quero esse pensamento. Quando o pensamento vem, você se pergunta: por que eu estou pensando isso? Da onde veio esse pensamento? Aonde eu vou chegar com esse pensamento? Começa a questionar, se coloca, se posiciona na frente desse pensamento. Não deixa ele simplesmente... O que acontece normalmente? Um pensamento surge e a gente deixa ele solto, e ele puxa outro, e puxa outro, e puxa outro, né? E as emoções vão acontecendo junto, né? Quando a gente vê, a gente está num lugar, entre aspas, na nossa mente, né? Seja no passado, seja no futuro, aonde quer que seja, e a gente não faz a mínima ideia de como a gente chegou lá. A mínima ideia. Aí, o que acontece? Você vai se tornando forte quando você começa a observar, prestar atenção, sabe? E isso começa a acontecer cada vez menos e com menos força. Então, não se trata de não pensar, não se trata de bloquear os pensamentos, mas de estar presente e ver eles acontecendo, ver eles se desenrolando, e muitas vezes até deixar eles acontecerem, mas com consciência. Eu estou aqui, eu não estou junto com o pensamento. Na maioria das vezes a gente vai junto com o pensamento. Então não existe consciência, existe uma inconsciência que nos leva junto com o pensamento e a emoção, né? Junto com a mente. A gente entra dentro da mente. A mente é como se fosse uma entidade extra, né? Exterior a nós, digamos assim. E então a consciência chega e diz: opa, peraí, tudo bem. Tudo bem, pode fazer o que tu quiser, mas aqui quem manda é eu. Eu vou observar o que tu está fazendo. E aí observa. Então não se trata... Agora, é você que dá força para essa coisa da política. A política, gente, não mudou no mundo em milhares de anos. Desde que o homem tomou consciência de si, a política funciona do mesmo jeito. Então não é novidade nenhuma a política que está acontecendo aí. Não é nos últimos 50 anos, não é nos últimos 100 anos. Então, você escolhe. Se você quer dar atenção para isso, você escolheu. Você é que dá corda para os seus pensamentos. O medo com relação ao que quer que seja. Agora está na moda, entre aspas, né, maneira de falar, o medo do coronavírus. Você é que dá vazão para o medo, porque o coronavírus é uma coisa que existe, é um fato. Agora, se você reage a ele com coragem ou com medo, com força ou com fraqueza, é com você. É isso que muda tudo. A sua atenção. Essa é a sua ferramenta de trabalho, essa é a sua razão de existir. Aprender a ser mestre da sua vontade, mestre de si mesmo. Essa é a sua razão de existir. Então, como é que a gente sai fora desse ciclo? Com a nossa atenção ou desatenção. Quando nós não damos atenção para algo, aquele algo geralmente some por si só. Simples assim. Esse é o recado.
E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante, o número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. Compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!